Olá, meus amigos dos Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal que faz você pensar nessa realidade de uma maneira diferente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vocês que acompanham o canal em todo o território nacional, no Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. Um abraço aos nossos amigos portugueses lá em Portugal, em Angola, e em todos os nossos amigos que estão em todos os países no continente europeu, nossos amigos na Austrália, no Japão, na América do Norte, Estados Unidos, México, e em todo o território, né, do mundo, da Terra. Um muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Sejam vocês sempre muito bem-vindos aos Chamados a Despertar. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante, um vídeo bem forte. Forte em algum sentido, num conteúdo mais espiritualizado, onde eu vou trabalhar algumas informações com vocês. Tem uma mosca aqui que resolveu, justamente na hora que eu vou gravar, ela resolveu vir marcar presença também. Ela tá em cima, ó. Sai pra lá, demônio. Viu que coisa? Foi só eu começar a live, ela tá com tudo aqui, rodeando aqui. Deve ter entrado de algum lugar aí, mas Fabiana vai dar uma ajuda pra nós aí. Ai, mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado pelo carinho. Algumas pessoas andam perguntando para mim, Marcelo, e os vídeos, né? Os vídeos que você prometeu, que você disse que iria gravar para gente. Os vídeos, por exemplo, Orion. Orion eu vou gravar essa semana, vou gravar ainda 2 vídeos da série Orion, é uma série longa, né? Tem outros vídeos também que estão em stand-by, de uma forma chique. Eles estão em espera, como o do Eu Superior e tudo, porque os meus mentores me pediram para que eu pudesse ler alguns relatos, algumas coisas de muitas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, pessoas que estão passando por dificuldades espirituais, por problemas espirituais. Então, os meus mentores me pediram para que eu viesse a olhar alguns e-mails, ler alguns depoimentos, fazendo uma análise para quê? Para que eu pudesse ajudar algumas pessoas que precisam. E eu sei que quando eu ajudo eu ajudo todos vocês dentro daquilo que eu consigo, dentro daquilo que é possível. Então, eu estava hoje aprovando alguns comentários do vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi um vídeo muito forte, né, sobre a obsessão draco-reptiliana. E eu estava lendo um relato de uma de nossas amigas que acompanham Chamados a Despertar. E eu fiquei prestando bastante atenção no relato e eu decidi fazer essa transmissão ao vivo justamente hoje, falando sobre essa experiência, sobre o que tem acontecido, porque em muitos casos, muitas vezes isso acontece, certo? Se existe uma forma para poder ajudar, o que deve ser feito, o que pode ser feito. Então vamos lá, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir o relato, eu vou ler o relato, assim como eu fiz no vídeo anterior ao da obsessão draco-reptiliana, e vou debater com vocês, explicar algumas coisas dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Então, deixa eu abrir aqui uma segunda aba do meu navegador. Eu vou pegar o próprio relato que está no meu próprio Facebook, aqui. Então, essa amiga, ela fez um comentário no YouTube. E olha só que impressionante, para vocês terem uma noção. Né? Está acontecendo coisas estranhas comigo. Na verdade, morei com a minha sogra durante 18 anos. Uma vida, né? Ela era viúva,
O meu marido era filho único, ou seja, a única ponte de ligação afetiva, sentimental, e a ligação entre a mãe e um filho, de uma mãe para um filho, é muito forte. Tanto que do filho para a mãe ou para o pai, às vezes não é tão forte assim. É forte, mas não chega a ser daquela forma tão forte quanto de uma mãe para um filho. Então vocês vamos começar a criar ali uma situação, né? Na verdade, morei com minha sogra durante 18 anos, que é uma vida. Ela era viúva. O meu marido era filho único, ou seja, a única pessoa que ela tinha, que poderíamos dizer de um vínculo afetivo de laços extremamente fortes. O laço de mãe e filho é uma coisa poderosíssima de forte. Ela tinha uma pequena empresa e o meu marido assumiu. Depois de 3 anos de casamento, a minha sogra não gostou muito de me ver trabalhando. Peraí. Depois de 3 anos de casamento, perdão, saí do meu emprego para ajudar o meu marido na fábrica, pois ele estava sobrecarregado e o meu emprego não era muito promissor. Né? Uma esposa companheira, ou seja, o trabalho não vai ter não vai ser muito promissor, ter muitas promessas, então vamos ajudar o marido num companheirismo para tocar os negócios da família para frente. Então, depois de 3 anos de casamento, saí do meu emprego para ajudar o meu marido na fábrica, pois ele estava sobrecarregado e o meu emprego não era muito promissor. A minha sogra não gostou muito de me ver trabalhando na fábrica dela. Na verdade, ela nunca aceitou o meu casamento e fazia de tudo para me separar. Morávamos na mesma casa e sempre tinha conflitos. O meu marido construiu uma casa do lado para ela, uma forma de tentar amenizar os problemas. Ela foi morar lá, mas continuou a entrar aqui como se eu não existisse. Ela era extremamente autoritária e materialista. Prestem atenção. Ela era extremamente autoritária e a pior das palavras que se pode ser aqui nesta realidade, materialista. Aprisionava o meu marido com chantagem emocional. O meu comportamento irritava ela e nada que eu fazia era reconhecido. Uma vez, ela bateu no peito e disse que ela mandava em tudo, ou seja, né, autoritária e aquela pessoa tipo assim, tudo é meu, tudo é meu. Então ela bateu no peito e disse que ela mandava em tudo. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que temos que respeitar os mais velhos. Ninguém me entendia, ou então me julgavam dizendo que eu reclamava de barriga cheia. Fez 3 anos que ela desencarnou. Um pouco antes disso, até conseguimos viver, entre aspas, bem. Tipo, ela baixou a guarda pela fragilidade e precisou de cuidados. No dia que ela desencarnou, ela estava inconsciente na UTI. Eu senti ela me chamar para despedir. Então fui no quarto e conversei com ela. Disse a ela que cuidaria de tudo com muito carinho, que ela poderia ir em paz. O que eu entendi, a senhora estava desacordada, mas ela sentiu espiritualmente, numa intuição espiritual, a pessoa queria falar com ela e ela foi, a pessoa ali desacordada, né, inconsciente, já ali praticamente em coma, vamos dizer assim, e ela conversou com ela, né, e disse para ela que, né, disse com muito carinho que ela poderia ir em paz. 2 horas depois ela desencarnou. Já vou concluir. Este ano está tenso aqui.
a fábrica está sendo atacada de todas as formas. Parece que tudo dá errado. O meu marido não é o mesmo. Ele está desorientado, ele sente que tem algo errado, mas ele não tem consciência do que tem por trás. Na madrugada de domingo para segunda, tive um sonho estranho. Sonhei com uma mulher morena, de cabelos compridos, que queria todas as minhas coisas, tipo a minha vida. Eu sempre tive muita intuição, mas nunca vi nada. Apenas intuição aflorada. Será que essa mulher do sonho é a minha sogra? Eu sinto que ela está por aqui. Sinto uma energia querendo destruir o meu casamento. Meu marido já me alertou que quer aproveitar a vida. Poxa, será que isso vai acontecer? Sei que o meu relato foi grande, poucos ou ninguém vai ler. Mas se tiver um irmão para me dar uma palavra de luz, ficarei menos angustiada. Eu respondi, essa é o eu maior dela. Ela está vindo querendo tudo que ela considera dela. Tem que ser feito algo para retirar a energia dela da sua vida. Não é difícil, mas é preciso. Ela então continuou, fez um outro comentário abaixo, e ela disse, chamados a despertar, confesso que não sei como fazer isso. No início do ano, meu marido estava muito desorientado. Acredito que ela estava nele. No desespero, indiquei reiki. Mas como você sempre relata que os brasileiros têm mania de colocar espiritismo em tudo, e é verdade, a mulher do reiki pediu para fazer uma limpeza espiritual. Eu fiz tudo como ela pediu. Fui atacado. 7 ervas. Eu ainda não conhecia os chamados a despertar. Não sabia que isso era perigoso. A mulher não me alertou do que poderia me acontecer no momento da limpeza. Essas limpezas funcionam? Funcionam. Mas no momento da limpeza, é o momento em que você vai o quê? Você vai retirar essas energias, vai retirar até mesmo esses espíritos obsessores. Então, o que que acontece? Eles não vão, tipo assim, você vai fazer o banho, eles vão saindo, dando tchau, ou virar as costas e sair, não. Então, eles tentam, de uma certa forma vingativa, a contra-atacar a pessoa que eu fizer isso, né? Então, eu fiz tudo como ela pediu. Fui atacada, uma coisa saiu debaixo da coberta e me arranhou nas costas. Ela pediu para limpar a casa com sal grosso e depois anil, banho com 7 ervas. Eu ainda não conhecia os chamados a despertar. Não sabia que isso era perigoso. A mulher não me alertou do que poderia me acontecer no momento da limpeza. Enfim, fiquei chateada com ela e disse que não iria mais fazer nada. Meu marido continua com as sessões de reiki, mas não fazemos nenhum ritual de limpeza. Deixei bem claro que não quero saber disso. Se você puder ajudar com alguma orientação para afastar isso de nossas vidas, acredito que muitos estão passando por isso. Estou ligado no canal e sei que você irá nos ajudar. Muita gratidão. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, opa, está de volta. Pessoal, parece que deu uma travada, mas eu não vi se tinha dado uma travada aqui. Mas vocês ouviram todo o relato que eu disse? Vocês chegaram a ouvir essa segunda parte toda? Se sim, vocês
comentem aí para mim poder ter uma noção, porque eu estava com uma outra página aberta e eu não vi se travou. Então, vocês estão falando que travou, às vezes travou eu falando, eu explicando uma coisa mais séria. Vocês ouviram tudo ou não? Se sim, vocês escrevam aqui para mim nos comentários que eu toco para frente. Senão eu volto um pouquinho para trás para manter o conteúdo de uma forma bem mais... para que não haja perdas de informação. Mas eu vou continuar aqui, vocês deixam aí tranquilo, belezinha para mim. Olha só, pessoal. Quando eu pertenci ao sistema religioso, que trabalhava muito com informações sobre o mundo espiritual, para vocês terem uma noção, eu era uma pessoa muito ignorante, porque eu só acreditava que tudo poderia acontecer mediante a muitas orações, sessões de orações, orações fortes, e não acontecia nada. Então, eu fico vendo, às vezes, muitas denominações religiosas, principalmente de cunho protestante, e piorou ainda se for pentecostal, pessoal que vai orar, vai ali gritar, exacerbar, usar muito... Eles vão o quê? Eles vão fazer o quê? Eles vão ectoplasmar em excesso. Então, aquela oração para Deus, tudo isso não ajuda, não resolve em casos extremos assim, não. Tem que ser feito um trabalho mais aprofundado, um trabalho mais sério, porque, na realidade, né, esses elementos da natureza nós podemos usar e eles funcionam. Porque tudo é energia neste universo. Os planetas pertencem ao universo e nós também pertencemos ao universo. Então, todos nós somos o quê? Todos nós somos energias. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Algumas pessoas me perguntam, falam, Marcelo, esses banhos de erva, isso funciona? Olha, depende da forma que você usar, né? Você, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Eu e a Fabiana, nós morávamos num cômodo de porta para a rua, e este cômodo era barra pesada. Se nós formos relatarmos o que acontecia com nós e o que nós víamos lá, nós chegávamos a correr perigos de vida. Eu e a Fabiana e os meninos pequenos. Então, quando nós saímos de lá para esta casa, pelas quais os meus pais foram embora para Guaxupé, e então, né, cederam para nós morarmos aqui. Nós passávamos muita dificuldade, foi muito complicado lá, então a gente passou para cá. Mas olha só como que é. Fabiana tinha muitas coisas estranhas que até mesmo aconteciam com ela naquele cômodo. E eu me lembro que eu tinha mania de vir da rua, brincando, a gente estava passeando, e algumas vezes eu passava assim, meio que dando um murrinho assim, devagarzinho, assim, na parede, aquela coisa que você vai andando e batendo assim, dando, né? Conforme você vai andando, você vai batendo. E eu bati uma vez nessa porta. Se eu filmar lá para vocês, é complicado. E eu bati nessa porta, né, Fabiana? E a gente foi dormir, pessoal. E eu bati nessa porta, era mais ou menos umas 7 horas da noite. Quando foi 11 horas, deram um super soco na nossa janela. Mas soco, é a janela de veneziana, deu um soco que o trem ouviu a casa inteira. E eu já fiquei assim, falei para Fabiana, isso foi soco? Ela foi. E eu acho que você bateu lá no... você deu um murro assim, brincando nas portas do cômodo. Lá tá vazio. Lá tá vazio tem uns 7 meses. Aí o que aconteceu? No outro dia, a gente foi e a gente estava em casa
E aconteceu a mesma coisa. Deu um soco na janela. Mas um soco servido mesmo. Pá! Assim, instalou tudo, janela veneziana, essas de lata. Assim, eu falei assim, nossa, de novo? A Fabiana já ficou meio assim, porque a Fabiana, ela já viu, né, Fabiana? Se você me permite falar, a Fabiana já viu uma mulher, era morena ou branca? Branca. Branca, de cabelos compridos? Bem compridos, liso ou onelados? Era ondulado. Ondulados, Preto. pretos. E essa mulher ficava onde nós tínhamos escolhido para ser nossa cozinha, né? À noite. E a Fabiana já a viu sentada na mesa que nós nos alimentávamos, sentada na cadeira e fumando cigarro. Como é que fala? Quando está meio escuro, na penumbra, porque nós não dormíamos no escuro, né? Embora eu goste de dormir no escuro, mas a Fabiana e os meninos sempre tiveram receio do breu total. Então a gente deixava ligada a luz do banheiro. Então nós morávamos em 2 cômodos, onde nós fazíamos ali de meio quarto e sala. Ainda vou postar as fotos aqui para vocês verem. E no outro cômodo, nós escolhíamos para ser a cozinha e no meio ficava um banheiro. E nós morávamos nesse aperto. Então, a luz do banheiro ficava ligada. Então, a Fabiana, às vezes, acordava para ir ao banheiro e a Fabiana falava assim, Marcelo, nossa, eu tô apavorada de medo. A gente estava na religião. Marcelo, olha só, lá na cozinha, e era penumbra, né? Só tinha a luz do banheiro, uma luz forte que iluminava. Eu vi uma mulher assim, fumando. Era aquelas lâmpadas não é essas lâmpadas brancas, essas de neon. É aquelas incandescentes, essas que até já saiu de circulação de 100 watts. Era bem forte o brilho. Então o banheiro não tinha porta, era uma cortina. Ô, vida lascada, viu, Fabiana? Então iluminava bem, mas ficava numa penumbra. E a Fabiana via, e olha, sabe o que eu fazia? Eu ajoelhava, mas eu ajoelhava e eu pegava a Bíblia, as Escrituras, eu orava, eu repreendia, eu cantava hino, eu cantava louvor, eu repreendia mais de hora, mas com uma voz forte. E eu digo para vocês, não resolvia. Às vezes, uma vez a gente estava dormindo e de repente eu acordei puxando o meu pé e eu com olhos acordados, olhando para minha perna, algo estava segurando, mas era invisível e eu falava para Fabiana, Fabiana está puxando a minha perna. E se eu for contar para vocês, se eu for relatar o que acontecia lá, vocês não têm noção. Não, é mentira. É mentira. Dá para escrever um filme de terror. Como é que vocês viviam assim? Era a nossa realidade. Então a gente não sabia meditar, a gente não sabia fazer esfera, a gente não sabia nada disso. O que a gente poderia fazer era orar, fazer oração, repreender, e eu repreendia forte mesmo. Eu repreendia numa fé monstruosa. Repreendia em nome de Jesus e vou dizer. Resolvia, Fabiana? Não. Seja sincera, resolvia? Não. Momentaneamente nós achávamos que sim. Nós tínhamos a impressão. Mas era todo dia isso. Acontecia todos os dias. Todo santo dia. Uma vez estava eu, Marcelo e o Michael sentados no sofá e acredito, o sofá deu um tranco. Deu um tranco assim com nós três. Eu falei, que é isso? Porque às vezes você fica meio abobado, você meio que fica seu cérebro dá uma bugada. O que é isso? Os meus pais, que é isso? Foi você? Eu olhei para trás da parede assim e falei, não, que coisa estranha. O sofá deu um tranco da parede assim, e deu um tranco com nós três, que as perninhas chegou até meio que dar uma levantada. Você lembra, Michael? Então, assim, foi estranho isso daí. Então aconteciam coisas estranhas, barulhos, né? Barulhos fortes. Escutávamos o fogão como se estivesse abrindo o forno. Então era o quê? 3 da manhã, a gente já levantava, eu já levantava
doido, porque como pai, pô, a minha obrigação é defender a minha família, proteger a minha família, eu tinha que levantar desse jeito. Eu levantava igual doido. Quantas vezes eu estava dormindo, eu acordava assim, tinha uma fumaça extremamente negra em cima de mim, que eu abri os olhos assim, ela de repente ela levantava e passava pelo teto. Aconteceu muitas coisas com a gente naquele cômodo. Das vezes que andava no colchão, toda vez que eu ia trabalhar de manhã, eu levantava. Quando eu deitava de novo, eu chegava a tampar a cabeça que eu estava andando. Assim, A gente não tinha cama, a gente dormia com colchão no chão na no chão, época. andava no colchão. E isso, pessoal, era no ano de 2006, 2007. E a gente estava ali, às vezes eu saía, a Fabiana falava que sentia andar no colchão. Às vezes a gente fica meio assim, a gente, né, até que acontece com você. Uma vez ela saiu, né, uma vez ela saiu, olha só que interessante. Ela trabalhava na Sadia, hoje é BR Foods aqui em Uberlândia. É em todo o Brasil. E ela saía, ela tinha que bater cartão, era o quê? 6 horas da manhã? Era 6 horas. 6 horas da manhã ela tinha que bater o cartão. Isso era 5 e pouco. Né? Ela saía, era 5h20, 5h... Não, você pegava o ônibus 5h20. 5h20. Ela acordava 10 para 5, 5h20 ela tinha que estar num ponto de ônibus que é um pouquinho complicado, é um chãozinho, é uns 15 minutos a pé para chegar nesse ponto de ônibus, que é onde passava o ônibus para ir lá para Sadia, antiga Sadia. E um dia ela saiu, né? E à noite, às vezes tinha que sair sozinha. Eu, né, vai em paz, vai com Deus, né? Deu um beijinho, vai com Deus, meu amor. E ela foi tranquilo. E os meus meninos, a Marcela e o Mike, estavam passando uns dias na casa da avó. Então eles estavam num período de férias escolares e eles estavam passando uns dias na casa da avó. Aí eu tô lá, né? Aí era mais ou menos umas 5h30, porque ela foi trabalhar, eu não tive mais sono. Eu não tive sono. Então, o que eu fiz? Falei, vou ficar deitado aqui até umas 6 da manhã, porque eu trabalhava na parte da tarde. Então, eu entrava no serviço 2 horas da tarde e eu ia até as 10h30. E era aquele negócio, ela chegava, minha mãe morava aqui ainda nesta casa, minha mãe deixava os meninos ali nesse intervalozinho com a minha mãe, enquanto eu ia, ela chegava. E eu me lembro, pessoal, de eu estar ali deitado, liguei a televisão, a gente tinha uma televisão da Toshiba, 29 polegadas de tubo. E eu tô ali assistindo a televisão e de repente a televisão apagou. Eu falei assim, ué, e tava a luz do banheiro apenas ligado, ainda estava escuro, era mais ou menos umas 5h20, 5h30 da manhã. E eu tava ali, a televisão apagou, queimou a televisão, né? Tá lascado, gente, não tem outra televisão. Aí, de repente, eu olho para trás assim, na hora que eu olho para trás, tinha uma menina, mais ou menos de uns 10 anos de idade, parada atrás de mim, em pé, e eu deitado no colchão, e ela estava em pé no chão. Não estava no colchão, estava atrás do colchão. Aí, na hora que eu olhei assim, eu fiquei meio que, né, olhando, e ela com cabelinho liso, um cabelinho mais ou menos liso, a pele mais morena da minha cor, assim. E ela falava assim para mim, ela devia ter mais ou menos numa aparência, que eu posso julgar hoje, de uns 12 anos. E ela falou assim, olha, moço, vai para a rua, sai para a rua, não fica aqui não. Aí eu, com o espírito religioso, mormon, eu olhei e eu falava assim, você está repreendido em nome de Jesus, demônio Satanás. Na minha casa você não fica, eu te repreendo agora. Saia da minha casa agora, demônio. Em nome de Jesus, eu não permito com que você fique aqui agora. Estou te dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem. E ela olhou para mim assim, meio que fez um arzinho de riso, e ela voltou para a cozinha. E lá era breu, né? Eu vi ela entrando.
E o meu coração tava assim, ó. Tava batendo igual a metralhadora. Igual um helicóptero. E eu, assim, aquela adrenalina. E eu comecei a orar, repreender em nome de Jesus. Comecei a repreender em nome de Jesus. Pessoal. Enquanto eu estava orando, veio uma mulher. Você lembra, Fabiana? Eu lembro disso. Ela deu um salto da cozinha. Ela veio no ar voando. E ela caiu em pé. Eu estava deitado assim, ó. Estava deitado assim no colchão. Ela veio, ela fez assim, ó. Pá! Na hora que ela bateu com o pé no colchão, o colchão vibrou, ela deu um grito. Ah! Aí eu quase caguei nas calças. Aí meu corpo estremeceu. Aí eu já não tinha nem força para chamar Jesus mais. Aí eu já fiquei assim, ó. E ela, um olhar sinistro. E ela me olhando assim, ela olhando com ódio, eu tava até assim, ó. Você tava até mole, né? Não, eu só faço assim, ó. Eu já tinha passado uma adrenalina com aquela menina. E com esse ser, quando ele pulou, mas foi, não, imagina uma cena, parece aquelas cenas de filme Matrix. Eu estava deitado na cama, eu já estava assim, ó, tenso, adrenalina a mil, porque tinha acontecido aquilo comigo sozinho no cômodo. E de repente ela vem, pula assim, ó, pá, e pula assim e ela dá um grito. Na hora que ela deu um grito, meu coração quase falhou. Eu olhei assim, eu ia passar, né? Eu falei assim, Era a mesma mulher que eu tinha visto? Você lembra? não, era uma mulher diferente. terror, era terror. Ela, Não, ela era não. branca, do cabelo comprido, anelado, e ela era Anelado. corpuda. Ela tinha um vestidão o trem mais estranho do mundo. E na hora que ela pulou, aí eu tava sentado e tava com as pernas cruzadas. E eu, assim, eu era bem mais magro, bem mais. Eu era uns 50 quilos mais magro. Aí eu tava lá sentado, aí de repente ela começou a dar me rodear assim, ó. Ela me rodeava e batia ela rodeava assim, fazia assim, ó. E bate o pé no chão. E na hora que ela fazia, ela batia o pé, fazia assim, ó. Desse jeito, estalava o piso. E eu só fiquei assim, ó. Eu pensei assim, né? Que horas. Não, eu pensei que momento que ela vai me matar. Sério? Eu pensei, que momento que ela vai me matar, né? E eu assim, eu tava mole, não dava pra te falar, meus nervos estavam tudo bambo, meu corpo tava bambo. E eu olhava dentro do olho dela, ela olhava dentro do meu olho, e aqui era branco. Era branco. Era um olho, nossa, era uma coisa horrorosa. E eu ficava assim, ela rodeando. Aí eu falei assim, ela vai me matar. Ela vai me matar. E ela falou muitas e muitas coisas para mim. Ela relatou muitas coisas. Ela conversou uns 40 minutos comigo. Isso só acabou quando era mais ou menos 6h10, 6h20 da manhã, que quando já estava claro de uma certa forma. Então, o que aconteceu? Ela rodeou e ela deu um salto de volta para cozinha, entre aspas. E quando ela saltou, eu deitei no colchão e fiquei lá, tipo assim, eu fiquei malzão mesmo. Malzão, me recuperando. Aí eu escutei os movimentos na rua, a gente morava na rua, pessoal. A gente morava de porta para rua. Aonde eu... A gente vai lá e você... Eu vou fazer um processo de limpeza lá, que está precisando, porque tem uma família morando lá, já te falei. Tem uma família de espíritos da rua que moram lá. Nós não entra lá de qualquer jeito. E eu vou, não entro lá de qualquer jeito. Eu vou ensinar para vocês ainda, eu vou fazer lá, mas eu vou contar para vocês como que a gente agia. Então eu fiquei assim, e acreditem, eu faltei o dia do trabalho. Eu não tive condições psicológicas de ir trabalhar nesse dia. Eu matei o trabalho, porque eu não tinha psicológico para trabalhar. Eu trabalhava num call center informática, eu vendia, ligava para o Rio de Janeiro para vender produtos,
vender planos de telefone, aparelho celular. Eu não tinha estrutura psicológica para raciocinar, porque eu fiquei pensando nessa experiência o dia inteiro, uma boa parte do outro dia. E eu vou dizer para vocês, de todas as experiências que eu já passei, aquela foi forte demais para mim. Porque não tinha um espírito, tinha algum ser materializado ali. Foi uma coisa horrorosa. Tanto que eu contei para Fabiana, e aí no outro dia, eu estava até amarelo. Aí no outro dia, né? Aí só. Aí ela falou assim, vou trabalhar, né? Eu falei, não, pera aí que eu vou com você lá no ponto de ônibus. Aí eu fui com ela, tranquei a casa ali, né? 5 horas da manhã, eu falei, vamos acelerar para você não perder o ônibus. Era 5h15 que ela pegava o ônibus, aí eu tranquei a porta e falei, tchau, aqui eu não fico de jeito nenhum. Aí nós ficamos lá, ela pegou o ônibus, eu fiquei lá no ponto de ônibus, fiquei olhando, 5h30 da manhã, 5h40, eu falei, eu não vou lá pro cômodo, não, hoje não, deixa passar mais a sensação. Aí quando dava umas 7 horas, aí eu levantava do ponto de ônibus e eu ia para casa. Para vocês perceberem o quão que é difícil. E olha que você já estava acostumado com isso. E olha, já acostumado demais. Se eu contar para vocês o que eu já vi no meio do mato, o que eu já fiz, se eu for fazer um livro, dá 2.000 páginas só de coisa sobrenatural. Aí o que aconteceu? Olha onde eu vou chegar com o relato dessa nossa irmã. Eu fui e a gente mudou para cá, tá? A gente trancou, passou a corrente lá nas portas e deixou lá. E ficou, depois de 2 anos, aí aconteceu de dar murro, a gente começou a escutar murros na parede. No meu quarto com o da Fabiana, no quarto dos meninos lá, tudo separadinho, começou a escutar murros, pancadas na parede. É como se estivesse arredando móveis. Arredando móveis lá dentro. A gente... E o que aconteceu? Começaram a se sentir tão donos do cômodo, tão donos de lá, que tipo assim, simplesmente se a gente esbarrava lá na porta do cômodo, acreditem, espancavam a nossa cozinha, a nossa janela do quarto, que fica no corredor. Aí eu falei, pô, Fabiana, não vai dar para ficar assim não. Não vai dar para ficar assim não. A gente precisa tomar uma atitude. E nesse meio tempo, eu já tinha tido contato com seres alienígenas, eu estava estudando. Eu já estava estudando, ó, bastante mesmo. Eles já tinham trabalhado muito comigo. Agora, como que você pergunta para uma pessoa religiosa que um mórmon é praticamente um crente, é a mesma coisa de um crente. Como que você vai trabalhar uma limpeza espiritual? Você vai chegar ali, orar, repreender, mandar sair em nome de Jesus? Que toda aquela encenação teatral que não resolve porcaria nenhuma? Então eu tinha que aprender alguma forma para poder limpar lá. E o que aconteceu? Eles me ensinaram, porque eu tinha muito preconceito com qualquer tipo de prática espiritualista, né? Então para mim tudo era macumba, porque o pensamento do religioso mais próximo do protestante, o mórmon, o crente, tudo isso é macumba, é feitiçaria, né? Então a única solução é orar em nome de Jesus, pedir a salvação, a libertação, isso vai resolver. E isso não resolve nada. E o que aconteceu? Para mim aprender isso, para poder tirar dentro de mim, da minha religiosidade, que isso não iria funcionar. Tipo assim, pô, eu vou fazer isso daí, cara, isso aí é contra Deus. Porque embora você vê o ET, você vê o alienígena, você passa a viver assim, pessoal, quando a gente vem de uma religião que a gente tem um forte testemunho dela, né, que a gente está com a lavagem cerebral bem feitinha na nossa mente, não é fácil você já saindo assim, virar as costas para a religião. É por isso que eu entendo muitas pessoas, às vezes, por não conseguirem ainda. Não é fácil você sair, não. Não é fácil você sair. Né? Então, o que aconteceu? Eu pedi muita orientação aos meus mentores, e quando a gente passou para cá, que foi onde eu tive um contato aberto com o quê? Com os nossos mentores, os meus mentores. Porque enquanto a gente morávamos no cômodo, a gente estava na igreja, mas já vinha enfraquecendo. Tanto que eu até disse, né, que quando eu disse, que eu lembro que eu falei assim, eu não boto os pés mais
Nunca mais nessa igreja, nossa vida deu uma guinada, a gente saiu lá do cômodo. O dia que eu determinei, falei, olha, eu não boto mais os pés nesta igreja nunca mais. E em igreja nenhuma a gente conseguiu sair daquele cômodo e daquela vida só de atraso. Então a gente estava aqui na casa e eu tive um contato com os meus mentores. Então eu consegui ser disciplinado e eu falei, olha, já que vocês são meus mentores, eu preciso que vocês me ensinem como eu ir lá naquele cômodo assombrado limpar aquilo lá. Como que eu vou fazer sem misturar, pelo que vocês me ensinam e os alienígenas ensinam, qualquer tipo de religiosidade? Eu não quero fazer macumba, né? Para mim tudo era macumba. Então eles falaram, olha, preste atenção como você vai limpar aquele cômodo. E você vai fazer esses passos e nós vamos te orientar. Em primeiro lugar, você vai fazer uma forte meditação antes de ir lá fazer. Você vai meditar. E eu achava horrível no começo meditar. Achava o trem mais sem graça do mundo, que era acostumado a orar, repreender, falar alto e todas aquelas orações. Então eu achava sem graça demais. Não, mas meditar é chato demais. Mas tem que ser feito. Então eles já vinham me ensinando. Então vocês vão meditar. Então quem me ensinou a meditar, e eu subsequentemente também foi ensinado a Fabiana, foi os nossos mentores, os meus mentores indianos, e depois os seres alienígenas aperfeiçoaram a minha forma de meditação. Então a gente fez uma meditação, eu e ela, porque você tem que se preparar espiritualmente, pedir proteção do universo. Você não vai pedir proteção a Deus, a qual guia, nada disso. Você tem que fazer uma meditação de proteção. Proteger você, proteger, no caso, a Fabiana, proteger os meus filhos, proteger esta casa aqui, esta minha casa, para que o que está lá, no momento da retirada, não passasse para cá. Para que eles não viessem para esta casa e saindo de lá. Então eu tinha que fechar a entrada dessa, espiritualmente e energeticamente, a entrada desta casa, para quê? Para que não eles passassem para cá. Então nós fizemos uma meditação, chamei os meninos, nós fizemos uma meditação bem forte mesmo. Uma meditação energética, tipo das esferas, estávamos já praticando as meditações de esferas, e a gente estava fazendo esse trabalho, e eu falei para a Fabiana, beleza, a gente meditou, a gente estava limpo, né? Podemos dizer limpos. Então eu fui, catei, né, os materiais de limpeza, a gente puxou a mangueira para lá, e a gente lavou, mas deu uma lavada. Mais uma lavada, a gente lavou o telhado, a gente lavou as paredes, a gente lavou tudo. Tirou todo o lixo, toda a poeira. Devia ter uma crosta de terra, de poeira desse tamanho, desse tanto assim, ó. E o que aconteceu? A gente fez essa limpeza, deixou um brinco. Aí depois eu vim fazer o processo para a parte espiritual. Então eu peguei ali num balde, esses balde branco que a gente compra geralmente de indústrias, né? Tipo, acho que essas indústrias de margarina, tem aqueles baldão branco mesmo. Aí o meu mentor falou assim, ó, você vai pegar esse balde e você vai pegar 3 mãos de sal grosso, encher a mão e jogar dentro. Aí eu falei, não, vou jogar o saco inteiro para ficar mais forte. Despejei quase o saco inteiro. A ignorância do homem. E ali ficou parecendo que é suco. Aí ele pegou, olha, era só 3, tá? Isso aí vai dar isso aí vai gerar uma energia monstruosa. Beleza. Então você vai se dirigir para lá sozinho. Sua esposa pode ficar do lado de fora, mas você vai entrar lá.
e você vai jogar essa água inteira no piso, no solo. E você vai deixar essa água lá por aproximadamente uns 5 minutos. E você que é médium, você vai perceber certas coisas que as outras pessoas não vão perceber, que o Fabiano ficava assim, bem, você está vendo alguma coisa, né? Bem, está acontecendo alguma coisa? E eu via como que a água, como se tivesse tipo um sabão, tipo um sabão em pó, que faz aquelas bolhas enormes, assim, ela não via, mas eu via. Falava, você tá vendo? Não. E eu falava pro meu mentor, o que é isso? Ele, isso aí são impregnações de ectoplasma. E o ectoplasma, a gente sempre não ensinar direito o que é ectoplasma, não sei o que é isso direito, não. E acontecia de levantar umas bolhas, como se fosse bolha de sabão, mas era espiritual. E o que aconteceu? Aí eu deixei, aí eu fui, rapei, ele falou, agora você vai rapar. Depois de uns 5 minutos, aquele sal, o sal tem um poder gigantesco. Aí eu fui, fiz, rapei, aí eu peguei e falei assim, eu posso jogar água? Não, água não. Vai deixar agora, você vai rapar, nem precisa de passar um pano. Agora você vai fazer o que eu vou mandar para você. Você vai conversar com eles, com essas energias que estão aqui e esses seres que estão aqui. Tem gente morando aqui. Tomou este cômodo como casa. Tudo bem. Então você vai encher, colocar uma mão de sal grosso e uma mão na outra. E você vai para os cantos do cômodo. Eu olhei, mas imagina só, gente. Eu fui religioso, eu era praticamente um crentão fazer isso. Foi difícil, eu fiz na marra. Porque dentro de mim lutava para não fazer aquilo, porque e o preconceito que eu tinha em ser o quê? Em ser aquilo lá, tô fazendo macumba, isso quer feitiço. Falava, não, faça o que eu estou mandando você fazer. E ele falava, você vai jogar devagar nos cantos e você vai pedir para dar licença e se retirar. Você vai pedir para se retirar, que esse lugar não é mais pertencente a eles, porque nunca o foi. E assim eu fazia. Nos cantos, ia no canto. E quando eu fui fazer no banheiro, que o banheiro tem uma energia negativa monstruosa de todo mundo. Eu fiz nos 4 cantos e quando eu fui fazer no banheiro, que eu joguei nos cantos do banheiro próximo à privada, mas veio um ar quente, como se tivesse ligado alguma coisa, um ventilador extremamente potente e quente, que veio na minha cara, assim que eu assustei, né? Eu fiquei assim assustado, aquele ar quente assim, ó, no meu rosto, do nada. Aí eu olhei assim, eu fiquei meio tenso, eu falei, nossa, o que está acontecendo? E o meu mentor falava comigo, mantenha a calma. Você está desenergizando esse ambiente. Aí eu fiz assim, eu o fiz da forma, ia nos cantos, eu pedia, orientava para que esse ser se retirava, e o meu mentor não mandava eu ser bonzinho lá, que procure a luz, vai para a luz, não, ele sabe, pede para se retirar. Pede com autoridade, com respeito. E eu pedia para poder o quê? Se retirar. Então eu pedia para retirar. Aí ele falou, agora você vai, né, você percebe que está ficando cristais de sal grosso em cada canto do cômodo. Em todos os cantos. Sim. No banheiro, você pode jogar dentro do ralo. Eu joguei dentro do ralo, joguei atrás do vaso e joguei algumas pedras de sal grosso dentro do vaso. E depois eu fui e fiz o quadrado do cômodo inteiro, assim, ó. Fiz ele inteiro. Ele falou, tudo bem. Agora você chama a sua esposa. Eu chamei a Fabiana. Fabiana, entra aí dentro. Fabiana já entrou com o maior respeito. Ele falou assim, ó, vocês vão repetir o que eu vou falar agora. Vocês vão falar o seguinte. E a gente repetia. Ele falava e a gente repetia. Nós determinamos e fechamos
campo energético deste ambiente para que nenhum ser, nenhuma energia que transite na porta da rua entre aqui dentro. E eu acho que eu não falava com muita fé nada, e ele falava, repita com mais ênfase, com mais força de vontade. Você não quer se livrar desses problemas? Quero. Então ele pegou e falou, repita, e a gente o fez. Né? A gente determinou, a gente ordenou que estávamos fechando. Ele mentaliza um campo de energia, como se fosse desse sal grosso, se levantasse uma cortina de energia e fechasse esse cômodo. Porque falou, isso aqui vai ficar vazio, isso aqui vai ficar ocioso. Outros seres que estiverem transitando e passando na rua vão querer entrar aqui e tomar posse, assim como já fizeram de novo. Assim como já fizeram, já tem lá de novo. E a gente fez. E ele falou para mim, agora você vai pegar o sal grosso e você vai passar nas portas, que as portas são portas de correr, portas velhas, enferrujadas de correr. Você vai passar. Pessoal, foram 2 anos e meio de muita paz. Não é, Fabiana? De muito, 2 anos e meio nada, uns 3 anos. Mais, uns 3 anos de muita paz. Não tinha nada lá. Então, aquela proteção durou por uns 3 anos com eficiência. Mas por que, Marcelo, ela enfraqueceu e você está dizendo que lá já tem de novo? Foi porque é o seguinte, a gente nunca mais limpou lá, a gente não lavou lá, nós não entra lá. A gente não entra lá, lá é trancado. E se vocês quiserem, eu tiro fotos, eu coloco para vocês verem como é, né? Filmo lá para vocês verem, para vocês. Se vocês quiserem, amanhã eu filmo lá e coloco no meu Facebook. Pensei que você ia falar que ia largou. Não, agora não tem como ir lá, não. Mas eu vou, se for preciso eu vou, você sabe que eu vou, mas eu filmo lá, eu filmo e mostro para vocês amanhã no meu Facebook. É só vocês depois falarem, beleza, a gente quer ver, para sentir a sensação. Então a gente deixou meio que abandonado, eu e a Fabiana. A gente mora aqui nesta casa já tem mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E lá a gente viveu por 10 longos anos de muito atraso e sofrimento. E lá as janelas estão tudo abertas. Eu vou mostrar para vocês. Então o pessoal foi jogando panfleto. Imaginem, lá tem panfleto de aproximadamente 3 anos. Tem umas camas velhas que a gente tinha, que a gente deixou lá, né? Tinha uns colchão, uma CPU velha, uma antena parabólica de TV satélite velho. E a gente deixou montuar umas coisas lá, tipo assim, pô, a gente tem que tirar daqui, só que o que a gente não entra lá, aproximadamente, que não entra tem mais ou menos assim, para falar a verdade, para valer mesmo os 2 anos. Não é? 2 anos. A gente mora aqui há mais de 5 anos, aqui nesta casa. Então, a gente abandonou aquilo lá. E lá está uma crosta de novo, uma crosta de poeira. À noite aqui nós estamos escutando pessoas conversando lá dentro. Só que a gente nem dá bola. A gente dorme, faz as nossas coisas aqui. A gente nunca foi de ligar com isso. A gente escuta arrastando móveis lá dentro, conversar. Geralmente 2, 3 horas da madrugada a gente escuta eles conversando lá. A gente escuta arrastando cadeira. A gente escuta como se tivesse um movimento de casa, batendo nas paredes, ou encostando alguma coisa na parede. Você encosta uma cadeira, uma mesa, então faz aquele barulho na parede. Às vezes a gente escuta assim, né? E às vezes a gente está conversando, a gente escuta. Anteontem eu ouvi como se estivesse encostando uma cama, alguma coisa na parede. Na parede. Então estão lá, vivendo lá. Eu já fui lá em astral, tá? Mesmo em astral, eu não procuro entrar lá. Mas existe uma família de pessoas desencarnadas que não aceitaram, estão vagando. São desencarnados vagando lá. E eu fui lá, já conversei com eles.
não foram hostis comigo, eles apenas não conseguem ter consciência que morreram, não aceitam isso. Eles viram lá abandonado, estavam passando na rua de madrugada, à noite, viram aquele cômodo abandonado e eles simplesmente entraram e tomaram posse. E eu vou falar para vocês, tem mais de 5 anos que aquele cômodo ali não tem nada lá. E não entram bandidos e ladrões e tem uma correntinha que fecha e segura as portas. Não entram lá, não entram para usar droga, não entram para roubar, porque não tem nada, só tem caqueira lá, não entram. Aquilo ali é estranho, não entram. E olha que a gente mora num lugar que é barra pesada. E o que a gente vai fazer? Eu vou ter que limpar lá de novo. E eu vou repetir o mesmo processo, só que sem a ajuda de mentores. Porque hoje eu já sei. Até, nossa, quem me dera quando eu, no caso, né, fui fazer a primeira vez. Então, é isso mesmo. Tem uns 2 anos que está abandonado, né? A gente ficou uns 3 anos em paz, tem uns 2 anos que aquilo está abandonado de novo e voltaram a habitar lá dentro. Então a gente precisa fazer uma limpeza lá. E a gente vai fazer essa limpeza espiritual. O bicho pega nessa zoara. Mas precisa-se de uma preparação espiritual antes. Então você não precisa de... Algumas pessoas gostam de queimar, acho que é sálvia, né? Você pode utilizar também incensos para poder, depois de uma limpeza espiritual, harmonizar o ambiente. Eu faço isso aqui. A Fabiana usa muito incenso aqui dentro de casa. Porque, na realidade, meus amigos, algumas pessoas se passam por muito espertos, inteligentes, só para arrancar dinheiro de você. Para arrancar o seu dinheiro, sendo que você mesmo pode fazer. Você mesmo tem habilidade para fazer. Você consegue fazer sem muitos... Não tem segredos, palavras muito criteriosas, como muitos esotéricos usam. É muito simples. Você consegue, através da sua energia espiritual, mover todo esse campo. Todo esse campo. Às vezes aqui, eu estou muito carregado de energias. Eu falo para mim, olha, preciso comprar um sal grosso ali. Eu preciso tomar um banho de sal grosso mais urgente, porque eu estou cheio de... Eu consigo ver formas como se fosse grudado pequenos piches, grudes em mim, de ectoplasmas negros. Aí eu compro, mando ela comprar o sal grosso, faço no balde branco, e vou lá para o banheiro e eu jogo da cabeça aos pés. E neste momento que eu estou jogando esta água, eu estou mentalizando, retirando essas energias e indo para o ralo. E o que acontece? Eu consigo retirar as energias de mim, depois eu pego um tantinho de sal grosso, apenas jogo ali no ralo, para que essa energia, de alguma forma, não tente voltar para dentro do banheiro. O banheiro é um dos lugares mais densos e cheios de energias negativas dentro da casa da gente. Para vocês perceberem, vocês terem noção. Banheiro é um lugar complicadíssimo. Então, voltando ao relato da nossa querida amiga que, né, nos confidencializou aí, confiou o relato, olha só, pessoal, entendam. Por que eu falei tudo isso? Para vocês perceberem que no mundo invisível tem seres que não aceitam a morte, não aceitam passarem para o outro lado, e o sistema dominador, o sistema manipulador compactua com tudo isso. Para eles acham interessante, porque esses espíritos vão ajudar o quê? A perturbar e a tirar a paz e o sossego de muitas pessoas. Então, Marcelo, mas quando a gente não morre, não tem aquele túnel que aparece, a gente é sugado, mas muitas pessoas, quando morrem, acreditam. Elas não entram nesse túnel e não são sugadas à força. E elas ficam vagando aqui. Então, se eu for falar o que eu já vi de espírito vagando
principalmente na madrugada, na rua, andando nas casas das pessoas. Nossa, dá para me escrever uns 10 livros de muita coisa, muita visão. São praticamente aí mais de 30 anos vendo tudo isso. E o pior é quando esses espíritos, por exemplo, eu vou citar o exemplo da nossa amiga, que ela mostrou para a gente, né? Na qual ela diz, ela morou 18 anos com a sogra. A sogra, geralmente, ela tem ciúme dos filhos. Quando a mãe ela é muito materialista, como ela a definiu, né? Minha sogra era muito materialista e muito autoritária. Autoritária com sinônimo de arrogância, ignorância. Então, 18 anos com uma pessoa autoritária, materialista, que se achava dono, ainda a pessoa se achava dona do próprio filho, que mandava no filho, mandava em tudo, e que via a nora como uma intrusa do seu reino, uma intrusa do seu mundo. Então ela era uma intrusa, o que? Ela era uma intrusa porque ela estava na cabeça da sogra, tirando o amor do filho da mãe, né? Tirando o amor do filho para a mãe e dando para a esposa. Então ela tinha algo como que? Uma certa implicância. E geralmente essas mães muito possessivas é o que eu me admiro muito na Fabiana, porque é muito difícil uma mãe muito possessiva. Nós não somos possessivos sobre os nossos filhos, porque quando você tem muito apego e posse, você sofre e faz a pessoa sofrer, e a pessoa vai sofrer muito. Então, ela já tinha por intuito, dentro de uma certa forma, retirar essa nora da presença do filho, como se tirasse um intruso da relação dela, da posse de mãe sobre o filho. Então, 18 anos é muita coisa. E o que acontece? Essa pessoa sendo muito autoritária, sendo uma pessoa muito materialista, no seu desencarnar, e acontece com muitas pessoas. As pessoas desencarnam, pessoal. E as pessoas, elas geralmente leva-se mais ou menos um ano e meio, quando a pessoa é muito densa, muito materialista, para ela voltar a recobrar. Tem casos e casos. Tem casos que são mais rápidos, mas num conteúdo geral, demora-se mais ou menos esse período de um ano e meio para recobrar a lucidez do eu maior. Então você recobra a luz do eu maior, você nunca sabe, não sabe o que é o maior, não sabe tudo isso. Então você desencarna com a consciência. É engraçado aquelas pessoas falam, essa pessoa estava muito doente, ela morreu, agora vai descansar. Descansar? Do jeito que você morre, você continua do mesmo jeitinho lá, com as doenças, as enfermidades, com as dores, as sensações, tudo passa a ser uma prisão mental. O seu corpo é uma prisão de carne e osso. Você passa a viver numa prisão mental. A espiritual é mental. Então você tem os mesmos sintomas, as mesmas dores. Então o que acontece? Essa pessoa desencarnou. E essa pessoa desencarnando, depois de um certo tempo, uma pessoa muito materialista, e não vai nessa onda de espiritismo kardecista, que eles vão doutrinar, eles vão ajudar, que tem pessoas que não são doutrináveis assim, não. Tem pessoas que... Por isso que temos tantos espíritos vagantes e errantes aí, né, que não querem ser disciplinados. Então, a pessoa assume a forma do eu maior. Agora, os nossos eus maiores, eles são densos. Nossos eus maiores... Lembra daquele vídeo que eu fiz para vocês sobre o eu maior? Vocês têm noção que quando aquela energia fragmentada do eu superior chega a esse sistema, a esse plano astral, os dominadores moldam ela conforme a energia, para atender a energia do plano astral, que é um plano denso. O plano espiritual é denso por total, 100% denso. Então, os nossos eus maiores, eles são o quê? Eles são extremamente densos, arrogantes, eles são seres que não lembram nem um pouquinho um ser de luz. E o que acontece? Eles são extremamente densos. Então, se você não tiver uma preparação espiritual, uma disciplina espiritual, principalmente um despertar de consciência cósmica,
Quando você tem um despertar de consciência cósmica e você desencarna com um despertar de consciência cósmica. E quando você está desperto aqui com um despertar de consciência cósmica, você está mudando o seu eu maior, quando não, muitas vezes é ele quem está, de uma certa forma, usando você para melhorar ele também e ajudar você aqui. Mas quando você não tem nada, você é materialista, você é uma pessoa muito autoritária, uma pessoa ignorante, você desencarna, o seu eu maior volta à forma densa demais da conta. E o eu maior, ele é ignorante, ele é muito ignorante. Então, tipo assim, no caso, né, ela diz que a empresa está sendo atacada, os negócios não estão indo bem, o casamento parece que não está indo bem. O que que acontece? O eu maior da sogra, e eu procurei, antes de fazer esse vídeo, não falar qualquer coisa, eu procurei com os meus meios para me poder sondar e descobrir se realmente era o eu maior da sogra dela, ou era algum espírito obsessor, ou era algum ser alienígena obsessor. Eu procurei me informar antes disso, de falar isso. Então, é o eu maior o que foi aqui a sogra dela, materialista, que quer o comando, controlar tudo como era antes. Só que o eu maior, ele se vê numa liberdade maior de manipular energias e manipular esta realidade. Então, mas pelo apego material das coisas que aqui ficaram. Então, é uma situação onde o eu maior daquela mulher que foi sua sogra está obsediando sua vida, do seu esposo, está tirando de mente dele, porque a empresa, os bens, o eu maior da sogra tem como dela. Nem o filho, mas tem como dela. E como que ela faz? Como ele é o cabeça, como ele é o empresário que administra, o que que ela vai fazer? Ela vai tirar da mente dele, desfocar a atenção dele em cima daquilo que ela julga ser dela ainda. Pela prisão espiritual que ela se encontra, o eu maior, ele é preso na faixa densa do plano espiritual. Então, o que acontece? Ela julga a empresa ser dela ainda, aqueles bens materiais ser dela, e é onde, o que ela faz? Ela vai tirar, desfocar o que então era o filho dela aqui, desta vida, para tipo assim, saia dos meus negócios. Porque o eu maior não tem afinidade, ele não tem apego com pessoas daqui. O eu maior, para esse espírito, o eu maior dela, o filho não é mais filho, tanto faz, mas ele é uma pessoa, um intruso que está tomando conta que dentro da materialidade ainda é dela. É um terreno marcado por ela. Onde se tem muitos casos de casarões mal assombrados, prédios mal assombrados, de escolas, fazendas, essas histórias que as pessoas falam de mal assombrados. Ah, um casarão morou isso, morou aquilo. Então, o ser em si, quando morre, volta para o plano espiritual, plano astral, de um determinado momento ele volta para a consciência do seu eu maior. E o seu eu maior julga que nessa dimensão, se o eu maior for materialista, ele vai querer tomar aquilo para ele, é dele. Então ele vai tomar posse daquilo, o eu maior. O eu maior que está na faixa de vibração densa. Então é onde surgem os casarões, fazendas mal assombradas. Ah, aqui morou uma vez, uma época, uma pessoa, há 200 anos atrás, ela morreu, mas há-se relatos que ela fica aqui trabalhando, fica aqui fazendo isso, fazendo assado, atrapalhando as pessoas. Então, para vocês perceberem, então, aquele ser extremamente de consciência aberta toma para si o que é aquilo que julga ser seu na materialidade da terceira dimensão. Então, o que que acontece? A pessoa, ela fica à mercê de um ser que não tem vínculo e laço afetivo, emocional, mas tem o laço de apego com a materialidade. E tem que ser feito o quê? Um trabalho para desenergizar. Porque o eu maior, o ser espiritual, ele tem o poder de energizar aquele ambiente
energizar a matéria, tomando para si, de uma certa forma, a influência sobre tudo aquilo. E a pessoa ela precisa quebrar essa energia. Quebrar essa energia, fazer um trabalho de uma certa forma de meditação, um trabalho de energias nesse ambiente, para as pessoas quebrar esse encanto do eu maior por essa coisa material, transformando o quê? A polaridade, por exemplo, é uma empresa. A empresa está agora, no momento, após o desencarne, depois de 3 anos, numa polaridade densa negativa. Porque esse eu maior está jogando a sua energia de posse sobre tudo aquilo. Então, ele falou, é meu. Eu estou jogando a minha energia densa e essa energia é minha. Então, o que acontece? Você tem que fazer um trabalho para reverter a polaridade energética do ambiente. Estou falando aqui, estou sentindo uns arrepios. Então, você tem que reverter a polaridade do ambiente para quebrar o encanto do eu maior sobre aquilo que é o quê? Material. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu celular. Aí eu morri. Pô, mas eu não queria deixar meu celular. Gosto tanto do meu celularzinho, custei a pagar, foi em 12 prestação. Mas é um exemplo bem simplesinho. Aí o que acontece? A pessoa vai começar a usar e a pessoa vai começar a sentir mal-estar. Depois de um certo tempo, fala, gente, mas eu uso esse celular, dá tudo errado para mim. Meu pai e minha mãe morreu, eu herdei essa casa, depois que eu passei para dentro desta casa, tudo está dando errado para mim. Poxa, eu fui numa loja de móveis usados, comprei um sofá um sofá que é uma relíquia. Depois que eu pus dentro da minha casa, tá tudo dando errado para mim. Pô, eu comprei um anel numa loja de joias, né? Depois que eu comprei esse anel, tá tudo dando errado para mim, doenças, desgosto, brigas, tudo tá dando errado. Por quê? O eu maior da pessoa, não o desencarnado, a consciência dele já foi, já desapareceu. Ele voltou com uma consciência maior, que é aquela consciência do quê? A consciência que ele tinha antes de nascer e assumir um personagem. E essa consciência, antes de nascer e assumir um personagem, ela volta a ser ao normal. Assim, apagando o personagem e os vínculos que o personagem tem com o quê? Com as pessoas. Mas as coisas materiais, esses eu maiores, eles querem para eles. Fala, pô, é meu, tá aqui, esse aqui é meu. Quando eles são materialistas. Aí é onde começam as coisas a dar errado e você precisa fazer um trabalho energético para reverter essa energia. Vamos supor, um exemplo, tem um celularzinho aqui, então eu tenho uma energia densa sobre ele. Eu morri. Marcelo morreu, Marcelo não existe mais. Existe o meu eu maior, ele era extremamente egoísta, materialista, imoral, né? Aquele moral oculto que ninguém sabe, só a pessoa que é imoral sabe. Então eu tenho aqui, no caso, uma energia sobre esse objeto que eu estou jogando, uma energia de encanto. Encanto conforme a minha vibração. Mas a partir do momento que você faz um trabalho de energização, que você inverte o polo da energia, vou usar nesse sentido para se tornar entendível. Você inverte o polo da energia negativa para positiva, você repele, fala, opa, pera aí, eu não gosto disso, que coisa horrorosa, sai para lá, fica com isso daí, não quero saber mais disso não. Que coisa mais, nossa, é coisa estranha, eu não quero sentir essa energia. E ele larga a mão. Existe um trabalho para a mudança de energia. Você inverte a polaridade. Você tem uma casa
E esta casa, não, muda desta casa. Essa casa aí, ela tem espíritos, estão amaldiçoados. Essa casa já foi um centro de macumba. Muda fora, larga de ser mal assombrado. Não, não precisa não. É só você fazer um trabalho de energia para inverter a polaridade energética, porque o que está ali vai embora. Fala, opa, peraí, isso aqui está muito desagradável para mim. Então, nós aqui temos essa condição de trabalharmos essa energia. Ah, Marcelo, mas vem cá, mas a gente está encarnado. Você fala que a gente é surdo, cego, mudo, não raciocina direito, e que os nossos eus maiores, eles estão numa faixa de consciência, digamos, entre aspas, assim, muito maior, né? Então, como é que a gente faz? É porque um eu maior, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que abandonou o apego pela matéria, uma pessoa que, de uma certa forma, desapegou de tudo que aqui oferece, quando ela morrer, o seu eu maior não vai ser denso. Ele não vai ser assim. Ele vai ser um eu maior mais evoluído. Ele não terá esses apegos. Então, o que que acontece? Você aqui, com essa consciência, você consegue manipular as energias para fazer com que esses seres densos saiam, que eles vão vibrar em outros lugares, mas não nessa vibração que você mudou, porque a sua consciência está desperta. Assim nós nos tornamos maiores e mais fortes que esses eu maiores densos. E é por isso que eu falo para vocês, continuem no trabalho de despertar cósmico, no trabalho de desapego. Quando eu falo para vocês, desapeguem das religiões, desapeguem das pessoas, não que você vai virar as costas e não gostar mais, mas desapeguem de querer ter uma família eterna. Ah, o filho é meu. Desapeguem disso. Desapeguem das coisas para que quando vocês desencarnem, vocês abram, expandam suas consciências de uma forma muito maior. Muito maior. E é o que aconteceu com essa nossa irmã. Então, a empresa está obsediada. Ela está obsediada pelo esse eu maior da sua sogra, né, ou que nem existe mais, que não quer, a posse não é sobre o ser humano, não é com o quê? Não é com no caso, com o filho, mas em si a sogra, perdão pessoal, desconcentrei, desconcentrei. Ela quer a posse dos bens. Dos bens, isso. Não o filho não existe. É, porque eu estou sendo um pouco atacado aqui, até a família está um pouco desconfortável aqui. Então, a posse não é do filho. O filho tanto faz, mas é do bem material. A empresa é dela, é minha. Eu quero que vocês saiam, se retirem. E acontece muitas vezes de empresas quebrarem, empresas falirem. Tem grupos que compram empresas e a empresa quebra. Fala, pô, a gente comprou a empresa e a empresa quebrou. Tudo tem relação com o astral e com esses eus maiores materialistas e possessivos. Então, nem que essa empresa venha a quebrar, se torne um prédio abandonado, sem ninguém, porque aí esse ser vai se sentir o quê? Vai se sentir dono. Tipo assim, agora está livre, não tem ninguém, tudo aqui é meu como era antes. Só eu pito aqui. Não sei se vocês estão entendendo por que existe tantas coisas que nós muitas vezes chamamos de assombração, amaldiçoado, né? Então, são objetos materiais que retêm a energia dos seus eu maiores, que tem um apego material naquelas coisas. E o que tem que ser feito para essa nossa irmã conseguir desprender isso? Tem que ser feito um trabalho de inversão de polo de energia naquele ambiente. Eu vou verificar no astral algumas formas para estar ajudando, para poder passar para essas pessoas e até para vocês também. Mas daquela forma básica que nós o fizemos, e nós vamos repetir. O dia que nós vamos fazer, nós vamos gravar lá, Fabiana. E a gente vai narrar a sensação. Você vai narrar a sensação. Então nós podemos, de uma certa forma, modificar as energias de tudo isso, né? Então todo cuidado é pouco, né? Pessoas que gostam de comprar coisas usadas, antiquadas, coisas antigas,
principalmente coisas como madeira. Madeira retém um grande fluxo de energia. Todo cuidado é pouco. Entenderam, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode falar mais sobre isso outras vezes. Se vocês ficarem com maior pergunta, questionamento, a gente pode debater isso. Mas entendam que nós aqui, eu, vocês, a Fabiana, nós aqui somos o quê? Marionetes. Nós vivemos aqui e existe uma gama de seres muito maiores que vivem aqui também e nós muitas vezes não conseguimos percebê-los, mas eles comandam e controlam tudo isso. E aonde esses seres que se apegam a essa materialidade, quando desencarnam, desfazem de seus personagens, voltando aos seus eus maiores, eles tomam o quê? Eles tomam posse, querem tomar posse daquilo que julgam ser deles eternamente, e assim nascem os lugares mal assombrados. Desapego, né? Chamados a despertar está igual a LX, desapego. Desapegue já. Então, quando os seres alienígenas me ensinam a falar para vocês sobre o desapego, eles não estão brincando. Eles sabem o que eles estão falando, eles sabem que esta é a única maneira de se libertar desta realidade, deste mundo, desta prisão. É a única. Porque quando você começa a praticar o desapego, você está fazendo um treinamento. Você está treinando para poder desapegar de algo muito mais forte quando virá uma prova de fogo após o seu desencarne. E é nesse momento crucial, que é quando os dominadores chegaram em vocês com roupas brancas, com aparência de pessoas bonitas e belas, pessoas amorosas, com vozes amorosas, e vão tentar fazer com que vocês voltem a reencarnar novamente no planeta Terra, numa nova vida na qual eles vão criar, entendeu? Um novo personagem para vocês viver aqui. Então, muito obrigado. Apesar dos ataques, somos extremamente atacados aqui. Eu acho que o pessoal também andou sentindo umas energias por lá. Eu não acompanhei as mensagens, não, mas aqui a coisa ficou meio estranha, mas tá tudo bem. É porque a gente começa a abrir a nossa mente e expandir a nossa mente para esses assuntos tão complexos. Mas se ela não entender direito, ouça de novo o vídeo. Ouça 2, 3 vezes para você assimilar o que eu estou fazendo. O desapego. Tá bom? Muito obrigado. Desculpem por qualquer coisa. Desculpem talvez por alguma coisa que vocês não tenham gostado. Espero poder ajudar a colaborar para que vocês abram ainda mais as mentes de vocês. Tá certo, pessoal? Fiquem todos em paz. Façam suas meditações. Façam bastante as meditações, as esferas de luzes, para que vocês protejam, tenham um reforço energético maior nos lares de vocês e junto das famílias de vocês. Forte abraço para todos, fiquem todos em paz. Tchau, tchau, pessoal.